Olá, como você está? Eu espero que esteja bem. Eu sou o professor Emerson Carvalho e estou aqui com você hoje com uma novidade. A partir de hoje, aqui no nosso canal, nós temos também resolução de questões do Enem. Nós vamos pegar aqui algumas questões de Enem e colocar aqui para vocês para te ajudar a você que está se preparando para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Bora lá? Essa é uma questão do Enem de 2020. Olha só que legal. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros da sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 quilômetros. 100 quilômetros rodados. No trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida, outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é... Olha só que pergunta bem elaborada, hein? Bem questão de Enem mesmo, né? Vamos lá, pessoal, ó. Resumindo a questão aqui para você. Ele quer fazer o quê? Ele vai viajar, ele mora a 500 quilômetros de um certo destino que ele vai, e esse destino, ele precisa ir, e antes de chegar nesse destino, o único posto, o posto mais perto antes de chegar é a 80 quilômetros. Depois ele leva em conta que a moto dele faz 5 litros a cada 100 quilômetros e a capacidade dela é 22 litros. Então nós temos que considerar tudo isso. Mais a informação que ele nos deu aqui, que ele vai fazer o reabastecimento ali, depois só vai reabastecer de volta quando na volta, no mesmo lugar, depois de ter percorrido todo esse trajeto. E agora a gente precisa saber a quantidade mínima de combustível que ele precisa reabastecer. Vamos lá. Então vamos retirando as informações devagar. É uma questão grande, é uma questão que exige concentração e paciência. Então vamos retirar as informações. Então temos aqui, a moto dele gasta, lá no início, ó, 100 litros, em 100 km gasta 5 litros, ou seja, então ela gasta 20 km por litro. O tanque cabe 22 litros. O destino fica a 500 km. E o posto, ele fica antes do seu destino, 80 km, que é onde ele vai fazer reabastecimento. Então, aqui nós já começamos a ver que também temos a informação de que ele precisa se deslocar, ele vai se deslocar por 200 km no destino. Então, ali, nós precisamos saber que esse trajeto, ó, a quantidade mínima de combustível em litro para reabastecer na ida, na viagem de ida, tem que ser suficiente para ele fazer um segundo reabastecimento na volta. Então, nós temos que contar o seguinte: quantos quilômetros tem do primeiro até o segundo abastecimento? Então, vamos lá. Então, ele fica a 80 quilômetros antes de chegar no destino. Depois temos que considerar que ele vai gastar, ele vai rodar 200 quilômetros no destino. E mais 80 quilômetros até o posto na volta. Então, aqui, nós temos que fazer essa conta. 80 para chegar, 200 para gastar ali no destino e mais 80 para chegar até o posto novamente na volta. Então, no total de 360 quilômetros. Então, até o segundo reabastecimento, do primeiro para o segundo reabastecimento, ele vai andar 360 quilômetros. Aí nós começamos a raciocinar. Como a moto dele faz 20 quilômetros por litro,
Então, nós vamos dividir o 360 quilômetros por 20. Aí, nós vamos ter a informação de que ele usará, nesse trajeto, 18 litros. Só que o tanque cheio, ele cabe 22 litros. E aí, a informação no enunciado diz que ele abasteceu, que ele saiu de casa com o tanque cheio para chegar até o posto Estrela, que é a 80 quilômetros antes do seu destino. Ou seja, então ele andou 420 quilômetros. E nesse trajeto, quanto ele gastou? Ele gastou 21 litros. Então, da casa dele até o primeiro reabastecimento, ele gastou 21 litros. E o tanque tem 22. Ou seja, sobrou um. Por que a questão? Por que a gente tem que levar isso em conta, professor? Porque a questão está pedindo a quantidade mínima de combustível que ele abasteceu na segunda. Da primeira para a segunda. Então, ele vai precisar do primeiro para o segundo abastecimento, reabastecimento, 18 litros, que é 360 quilômetros. Então, ele vai precisar de 18 litros. Só que ele ainda tem um no tanque. Então, ele não precisa reabastecer os 18. Ele precisa reabastecer quanto? 17. Porque ele já tem um. Aí, no segundo reabastecimento, provavelmente ele vai encher o tanque e vai chegar em casa com folga. Certo, pessoal? Porque a questão, ela pede a quantidade mínima de combustível no reabastecimento. Então, nós precisamos ter, não é qualquer abastecimento, é a quantidade mínima. Se ele gasta 18 e eu já tenho um no tanque, eu ainda tenho um no tanque, então eu só vou reabastecer 17. É o abastecimento mínimo para chegar, já que eu vou fazer um trajeto de 360 quilômetros do primeiro para o segundo abastecimento. Então, eu preciso ter 18 litros. É obrigatório ter 18 litros, senão eu não vou conseguir fazer o trajeto. Eu tenho um no tanque, reabasteço 17. Na volta, eu completo o tanque e volto para casa. Olha que maravilha. Então, a nossa resposta é a letra C, gabaritamos aí essa questão do Enem de 2020. Letra C, a quantidade mínima de combustível é 17 litros. Beleza, pessoal? Fácil, né? Sem muito cálculo, mas é raciocínio. Mais raciocínio do que cálculo aqui. Precisamos, claro, fazer o cálculo, mas precisamos ter esse discernimento de entender o enunciado. Para do primeiro para o segundo abastecimento, dividiu, deu 18, tem 18, tem uma opção ali, claro que tem, a banca, lógico que vai deixar. Que é para te pegar mesmo, para ver se você está atento. Não é nem uma pegadinha, isso aqui é uma questão de atenção. O que ela quer saber é se você está atento ao enunciado, se ao ler você percebeu que ainda sobrou 1 litro no tanque, que é o abastecimento mínimo, não precisava ser 18, tinha que ser, podia ser 17. Ele podia ter abastecido 18? Podia. 20? 21, né? Ele podia. Não, ele estava com. Se ele tivesse enchido o tanque, né, ele é 21. Se tinha um, ele podia abastecer 21, né? E aí ele podia ter abastecido, mas aqui a questão pede a quantidade mínima em litros. E aí, lógico que eu mesmo completaria o tanque, para não correr o risco. Mas a questão, ela nos pega nesse ponto de saber interpretar o texto, o enunciado, de saber entrar na questão de modo que todas as informações sejam levadas em conta. Beleza, pessoal? Espero que tenha te ajudado. Mais virão. Mais questões de Enem virão. E se você tem alguma dúvida, mande para a gente. Se você tem alguma questão, você que está se preparando para o Enem, tem alguma questão do Enem que você não entendeu, se eu puder ajudar, eu vou ficar feliz. Mande aqui para a gente, tá bom? Entre em contato conosco no nosso chat, e aí eu mando para você o meu contato. Eu coloco lá na descrição o meu contato e você manda
via WhatsApp. Combinado, pessoal? Ou via e-mail. Também posso mandar via e-mail. Vou colocar meu e-mail também lá, tá bom? Um grande abraço a você. Espero você na próxima aula. Por favor, curta, compartilha, se inscreva. Ajuda muito o canal. Eu vou ficar feliz também. Um abraço. Tchau. Você assistiu mais uma aula do canal Matemática Fácil com o professor Emerson Carvalho. Se inscreva no canal, curta o vídeo, clique no sininho para receber notificação de novos vídeos e compartilhe para quem você quiser. Matemática Fácil é com o professor Emerson Carvalho.